Graças a Deus, a Ele toda honra, toda glória, toda majestade e exaltação. Deus tem para nós uma palavra hoje que eu reputo como muito importante. Todas as palavras que Deus tem para nós são importantes. Mas os irmãos que já são da Shalom, os irmãos que têm frequentado a Shalom, já devem ter notado que a nossa igreja, Deus direcionou para trabalhar com famílias. Então nós prezamos muito essa visão e estamos sempre empenhados de trazer algo para as famílias. Primeiro porque família é algo que Deus projetou para dar certo e não deu errado. Família é algo que agrada o coração de Deus. E família é algo que aborrece ao inimigo. Por isso que nós, de vez em quando, temos um tema onde nós abordamos a casa, o lar, a família. E hoje nós queremos, de novo, trazer uma palavra baseada em muitos acontecimentos que nós temos visto nos noticiários, temos lido, e isso tem nos preocupado. Toda hora nós temos jovens morrendo, jovens envolvidos com tráfico de drogas, pais envolvidos indevidamente com os filhos, filhos matando os pais. Enfim, e isso tem nos feito, nós temos orado pelas famílias aqui na igreja, às quartas-feiras, um dos motivos de oração tem sido isto, e eu queria trazer nesta manhã uma breve palavra, como se fosse um conselho, além de Deus falando, mas um conselho pastoral, porque se nós não batermos nessas teclas e não trabalharmos isso bastante, isso trará consequências que como pastores, nos deixará envolvidos em problemas e cada dia mais nós parando o trabalho do Senhor para ficar socorrendo e apagando incêndios. Nenhuma igreja pode se furtar a ajudar, a trabalhar, é isso que nós fazemos e precisamos fazer. Mas quando o nosso foco vira somente numa igreja como hospital, tem alguma coisa errada. Quando a igreja só é hospital, é sinal que está todo mundo doente. Então a igreja não é um hospital, como algumas pessoas falam, a igreja é um hospital. Não é. A igreja também é um hospital. A igreja é uma instituição filantrópica, não é, mas também faz ação social. A igreja é um exército de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem, nós vamos ler 2 versículos apenas, o central e o anterior, Josué capítulo 24. Está ali anotado o 15, nós vamos ler o 15 e depois vamos ler por que Josué está dizendo isso. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, Senhor Deus, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué está falando isso com o povo, ele está falando numa situação onde ele estava vendo, desde a saída do Egito, ele estava ali com o povo, Moisés era o dirigente, mas ele estava lá. E ele viu a incompreensão, ele viu o povo cocheando de um lado para o outro, uma hora adorava a Deus, outra hora entrava numa terra e via
os povos adorando outros deuses, e eles faziam a mesma coisa, e ele viu quanto aquilo prejudicava o andamento de todo o exército. Então, ele no versículo 14 diz: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses, as quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir, então escolhi agora quem quereis servir. Ele estava dando um ultimato no povo. Peço desculpas, irmãos, que eu peguei uma gripe sexta-feira tremenda, mas vai sair. E ele estava dando um ultimato e dizendo: vocês precisam decidir. Muitas vezes, amados, nós ficamos em cima do muro, nós não queremos, como diz, ferir pessoas, mas ferimos a Deus, pregamos isso domingo passado. Nós não queremos tomar uma posição, achamos cômodo, nós vamos de roldão, onde a massa vai indo, onde está agradável, eu quero ficar ali. E Josué estava dizendo: nós temos que tomar uma posição, nós saímos do Egito para quê? E baseado nisso tudo que eu falei no início, eu quero deixar aqui uma mensagem: como evitar derrotas na família. Mas é possível? Sim. Eu não estou dizendo que nós vamos evitar as lutas, e nem vamos evitar as tentações, nem vamos evitar as tribulações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. Mas uma coisa a Bíblia nos garante, que em todas as coisas, depois que nós fizermos esse alinhamento com Deus, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, como é que eu faço para evitar derrotas na família? São coisas que parecem que você já ouviu e já deve ter ouvido muitas vezes, mas são coisas que funcionam. Nós temos o hábito de olhar as coisas simples, as coisas que estão ao nosso alcance para fazer, e nós temos o hábito de achar que não vai funcionar. Parece que é muito simples, parece que para funcionar tem que dar uma tempestade, um raio, pintar de cabeça para baixo. Mas a Bíblia é simples, nós é que às vezes complicamos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para evitar derrotas na nossa família, qual é? Primeiro, esconda a palavra de Deus no teu coração. O Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi, em outras versões diz guardei, mas o original diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, existem duas formas de esconder. Esconder por esconder, esconder porque eu não quero que as pessoas vejam ali, deixa ali, mas tem a forma de esconder no sentido de proteger. Esconder no sentido de proteger, e esta versão aqui, essa conotação é esta: esconder, guardar, significa tirar do alcance daqueles que possam roubá-la de você. Como é que as pessoas podem roubar a palavra de Deus de nós? Acrescentando uma outra palavra. É muito difícil, eu creio. Eu acho que nesse meu tempo todo de vida, eu nunca vi alguém roubar a palavra dizendo assim: rapaz, isso aqui não existe, rasga isso, isso aqui está errado, isso aqui está errado também, isso não existe, abandona isso. Eu acho muito difícil, muito difícil. Pode fazer, mas acho difícil dele ter sucesso nisso. Mas quando alguém apresenta uma outra palavra, o que é uma outra palavra? Um outro fundamento, uma outra direção, uma outra lei. Quando Deus apresenta para nós a palavra, a lei, é no sentido de seguinte: se você segui-la, você não vai se enganar, não vai se equivocar, não vai dar errado.
Então, quando o salmista diz, eu guardei ou escondi, ele diz assim, eu não quero que ninguém roube essa palavra. E para eu esconder essa palavra, não é simplesmente como eu pego alguma coisa e guardo para o ladrão não vir e roubar, mas é esconder no sentido de guardá-la, e enquanto eu estou guardando, eu estou meditando nela. A Bíblia diz, medita nela, dia e noite. Mas também significa guardar todo o tempo para você usá-la. Tem um ditado que diz assim, quem guarda tem. Quem guarda tem, mas está referindo a dinheiro, está referindo a algumas coisas. E a palavra, no sentido de guardar, é o seguinte, quando eu tenho cuidado com ela, para que tudo aquilo que Deus está falando para nós seja aplicado na nossa vida, nós vamos usá-la. Chegará um dia que talvez você não possa usar a Bíblia, mas a palavra estará guardada no teu coração. Guardar, em terceiro lugar, para quê? Quando você precisar se lembrar de algumas coisas que a palavra te garante. Primeiro, guardar para se lembrar das promessas de Deus. As promessas de Deus. Há situações na nossa vida que nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus. E nesse momento, e às vezes isso acontece mais nesse momento, o inimigo vem com uma outra palavra, uma palavra de derrota, uma palavra negativa. E nós nos esquecemos por que Deus nos colocou aqui, quais são as promessas dele para a nossa vida, o que ele quer de nós, o que ele faz para nós, e nós esquecemos disso. E ele vem e rouba. Mas as promessas, quando são lembradas, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos e entendemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, todas as promessas, não é promessa de eu vou te dar uma casa, eu vou te dar isso assim, mas as promessas mais, isso aí está embutido dentro das grandes promessas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa? Eu prometo que todas as coisas serão apresentadas. Há diversas promessas. Josafá se lembrou dessas promessas de Deus, quando aqueles povos mais numerosos do que o dele vieram contra ele e o avisaram. Ele entra na presença do Senhor, e se você ler lá depois, leia em 2 Crônicas capítulo 20, ele entra na presença do Senhor lembrando as promessas, mas não lembrando a Deus. Você não precisa lembrar a Deus das promessas, ele sabe, foi ele que fez, e Deus não se esquece. Mas lembrar a você, porque quando você se lembra, você diz, não, então eu tenho essas promessas, não pode ter errado, né? E aí não te roubam a palavra. Lembrar do poder de Deus. Puxa vida, eu preciso de algo sobrenatural. Aí você começa a se lembrar do poder de Deus que está na palavra e que aconteceu já na sua vida. Quantos de nós já não experimentamos o grande poder de Deus? Se eu fosse aqui perguntar, acho que a igreja toda levantaria a mão. Poder de Deus, sobrenatural. Josué, a sua vitória, a vitória do povo sobre Jericó, experimentou o poder de Deus. Que situação que ele enfrentou, ele viu o poder de Deus. Então, quando eu guardo a palavra no meu coração, eu não vou pecar, ou seja, eu não vou desagradar a Deus, eu não vou errar o alvo, eu não vou aborrecer a Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Terceira coisa, guardar a palavra e lembrar dos ensinamentos de Deus. Irmãos, nós erramos porque não conhecemos a palavra, Jesus disse. Em Deuteronômio 28:1 diz, se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo. O que é zelo? Zelo de seguir todos os seus mandamentos. É guardar, zelo. Eu vou usar essa palavra com zelo, ou seja, eu estou escondida para que o inimigo não me faça voltar atrás. Quantas pessoas estão obedecendo a Deus, de repente vem alguém e o desvirtua para a esquerda, ou desvirtua para o outro lado, para a direita, nós temos que seguir em frente.
Então diz: tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno. Aí vem uma promessa: Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Alguns pegam e dizem assim: não, Deus falou que vai me exaltar. Olha a Bíblia diz: o Senhor te exaltará. Senhor, eu estou aguardando. E ele volta para outro lugar: a palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai me exaltar. E ele só pega isso, mas antes disso diz: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor e tiver zelo para guardá-la. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para a nossa casa não cair é esconder a palavra de Deus no nosso coração. O inimigo não tem poder de retirar do nosso coração aquilo que tiver guardado no nosso coração. Mas eu quero agora abordar algo que está na nossa cara, algo que Deus nos deu e que nós temos sido relapsos. Temos. E quando eu digo temos, né, todos vocês têm. O povo tem sido relapso em algumas situações. Segunda coisa, para você não deixar a casa cair: esconda os teus filhos em casa. Esconda os teus filhos em casa. A mãe de Moisés passou por uma situação onde o rei do Egito manda uma ordem para as parteiras, diz assim: quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias num parto, e ali você vir que é uma menina, deixa nascer, mas se for um menino, mate no nascedouro. E acabou que elas não mataram os meninos, e o rei disse: mas o que é isso? Esse monte de menino? Não dá tempo, quando eu chego lá, já nasceu, não deu para matar, o senhor mandou matar no nascedouro. E aí o que Joquebede, mãe de Moisés, faz? Ela esconde, diz a palavra de Deus que ela esconde o seu filho até passar aquela parte. Ela esconde por 3 meses, ela esconde dentro de casa. O que significa esconder dentro de casa? O que representa a casa na visão de Deus? Quando Josué diz eu e a minha casa, ele não está dizendo eu e a minha residência, eu e as paredes. Ele está dizendo tudo que me pertence, eu e a minha família, eu e as minhas coisas. A casa é lugar de refrigério, de aconchego, mas deve ser também lugar de refúgio contra o mundo. Muitas vezes, amados, além de nós não escondermos os nossos filhos dentro de casa, nós estamos espantando os nossos filhos para o mundo. Se a sua casa não for agradável, seus filhos preferirão estar ausentes e buscarão outro refúgio. Esconder os filhos em casa não significa não saia de casa, fica aqui, não saia daqui, não é isso. Esconder os filhos em casa é esconder os filhos na proteção da família, onde você em todo o tempo vai ter prazer e sabedoria para lidar com eles em todas as situações, e trazendo para eles a certeza, e dando a eles essa certeza, e deixando que eles percebam que a casa deles, a sua casa, é o melhor lugar, que no mundo, em termos de casa, no mundo não há um só lugar igual à sua casa. Nossos filhos precisam sentir essa segurança. Cheguei em casa. Eles precisam saber que qualquer momento que eles precisarem, eles estarão dentro de casa, protegidos pelos pais, e os pais estarão dispostos a gastar o tempo que precisa com eles. Esconda seus filhos da morte. Joquebede diz: meu filho não vai morrer. Mas por que ela viu isso? A Bíblia diz que ele olhou e ela viu que ele era formoso, mas não, eu não vou deixar matar esse porque esse é muito bonitinho. Não. Os estudiosos dizem que a
além de Deus ter um projeto, ter um plano para a vida de Moisés, foi através da fé de Joquebede que todas essas coisas aconteceram, porque é preciso haver essa união. E ela olhou para o seu filho e disse assim: eu tenho certeza que ele será alguma coisa nas mãos de Deus. Amados, muitas vezes o que precisa é que nós escondamos os nossos filhos nas nossas casas e profetizemos sobre a vida deles. Aqui está um futuro profeta de Deus. Não necessariamente aqui estará um pastor, aqui estará um missionário, mas ele pode ser um missionário, ele pode ser um pastor sendo médico, ele pode ser um missionário, ele pode ser um pastor sendo advogado, um contador, sendo um professor, sendo um trabalhador em qualquer área, em qualquer setor. E Joquebede, quando viu Moisés, ela profetizou, ela olhou com os olhos e disse: não, aqui está alguém que Deus vai fazer maravilhas. E ela escondeu da morte. Nós temos sido muitas vezes egoístas e não queremos gastar tempo com os nossos filhos e deixamos que os nossos filhos procurem conselhos fora da nossa casa. Esconder os nossos filhos em casa significa blindá-los para que o mundo não tenha ingerência sobre a vida deles. Converse com eles sobre as coisas de Deus, meus amados. Alguém às vezes chega e diz assim: pastor, eu faço culto doméstico todo dia. É bom, mas não é o suficiente. A Bíblia diz que você deve conversar. E Deus, falando com Moisés, disse assim: inculca na cabeça. Fala com os pais para inculcar. Falar com eles quando? Andando pelo caminho, sentando. E o que é esse falar das coisas de Deus? É contar experiências, é apontar, isso aí foi de Deus. Me lembro uma situação, eu sempre tive esse cuidado, desde que as minhas filhas eram pequenas, andavam conosco, viajando pelo Brasil, fora no ministério. Ontem mesmo conversávamos isso, eu e um irmão, quando fomos ontem pregar em Barra Mansa, e eu disse assim, quando passamos ali aquela área de Baixada Fluminense, e eu disse assim: quantos lugares perigosos nós passamos aqui, as nossas filhas conosco, desde pequenas, desde 5 anos de idade, e até serem adolescentes, até depois já não poderem mais quase estar conosco por outras situações. Mas quantas vezes nós usamos uma situação para falar de Deus? Você não precisa estar num culto doméstico somente para falar de Deus, mas você sempre precisa falar de Deus quando uma situação te dá esse gancho para isso. Me lembro que uma vez nós fizemos um planejamento de passar o sábado em Praia Seca. E Praia Seca não é como é hoje, que você sai dali da rodovia, pega o asfalto e vai embora. Ali você levava 1 hora e pouco daqui lá e levava quase 2 para chegar lá na praia, porque era uma estrada de chão, uma buracada danada. Então, fizemos o plano, me lembro da bendita boia que nós compramos uma boia, irmãos, mas uma boia imensa, imensa, e botamos em cima do carro. Chegando lá, enchemos num posto, botamos em cima do carro. Mas antes de chegar lá, quando nós estávamos aqui subindo na serrinha aqui de Maricá ali, o tempo, já acordamos com o tempo ruim. E a Thaís: não, mas lá vai dar sol. Eu falei: não vai, minha filha, olha só, não vai. Tudo nublado, chuviscando. Ela: mas vai dar sol. Então vamos, não tínhamos nada para fazer, vamos. Chegamos ali na serrinha, eu disse: olha lá, minha filha, olha, chovendo. E ela ficou assim, tristinha, olhando pela janela. Daqui a pouco ela falou assim: pai, onde é que é Praia Seca? É para aquele lado de lá, para aquele lado de lá. Ela disse: eu estou vendo lá, aquele lado parece que tem uma nuvem que não é de sol, não é de chuva. E fomos. Irmãos, me lembro desse dia muito bem, porque nós chegamos lá, depois de botar aquela boia em cima do carro, um segurando por aqui, outro segurando por aqui, a boia rodando, e a gente chegou lá, e eu murmurando, eu dizendo: meu Deus, ninguém merece, isso é programa de índio, o que é isso? E vamos chegar lá. Irmãos, quando chegamos na lagoa, ali na Praia Seca, o sol estava somente em cima da lagoa, e mais nada, só ali.
Vocês creem nisso, irmãos? Está aqui minha outra filha, está aqui minha esposa, somente em cima de onde nós estávamos. Na mesma hora, ela disse: viu, pai, olha o sol, viu? E eu segurei a mão e disse assim: vamos agradecer a Deus, porque foi Ele que honrou você na sua fé. Aquele dia ela estava com mais fé que eu, muito mais. Por mim eu não tinha nem saído de casa. Falar de Deus, das coisas que Deus faz, das coisas que Deus pode fazer. Está com dificuldade, tenha fé em Deus, ore a Deus, fale com Deus, gaste o seu tempo. Crie seus filhos na disciplina bíblica. Não deixe que eles cresçam sem parâmetros, sem regras, aleatoriamente. Paulo, em 2 Timóteo, deixa isso muito claro. Muitas vezes, amados, nós temos preguiça e nós deixamos os nossos filhos fazerem o que quiserem desde criança. Quando eles crescem, eles viram pessoas completamente sem regras, sem parâmetros, não obedecem aos pais. E se não obedecem aos pais, não obedecem a Deus. A disciplina não é fazer seu filho ser um militar e bater continência para você, não é isso. A disciplina é mostrando as coisas de Deus. A Bíblia tem regras a serem cumpridas. São coisinhas que a gente ensina para as crianças. Como é que se teme a Deus? Como é que se fala com Deus? Desde criança, nós somos ensinados, e Timóteo foi ensinado, e Paulo fala com ele sobre isso. Olha, você foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó, desde criança, e eu te exorto a continuar dessa forma. Muitas vezes nós não estamos tendo esse trabalho, ensinar os nossos filhos na disciplina do Evangelho. Não é na disciplina, criança, cala a boca, senta, levanta. Não é isso que eu estou falando. É na disciplina bíblica. É sabendo que aqui estão todos os fundamentos para a nossa vida feliz. Estude com eles e mostre para eles. E como eu disse, periodicamente, conte testemunhos da sua vida. Prepare seus filhos para serem bênçãos, para povoarem a terra, para fazerem a diferença. Se você não quer que a sua casa caia, esconda a palavra de Deus no teu coração, esconda teus filhos em tua casa. Quando aqueles anjos foram até a casa de Ló, Ló os recebe e diz assim: vocês vão ficar lá em casa, fica lá em casa. E ele disse: não, nós vamos ficar na praça. Amados, às vezes as pessoas preferem ficar na rua do que ficar na nossa casa. As crianças, os filhos. Quando a nossa casa é pior do que o mundo, alguma coisa está errada. Quando as crianças não têm o prazer, quando os nossos filhos não têm o prazer de estar conosco na nossa casa, é porque está faltando pão. Terceira coisa: primeiro, esconda a palavra. Segundo, esconda teus filhos. Terceiro, leve teus filhos à casa de Deus. Como as pessoas desprezam isso? Como as pessoas acham que isso aqui é uma utopia? Se você não demonstrar prazer em estar na casa de Deus, seus filhos tenderão a fazer o mesmo. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você deixa de trazer seus filhos e prefere ficar com eles em casa, irmãos, aqui há irmãos de outras denominações, eu não estou pregando para Shalom, está sendo gravado o culto, eu estou falando para vários lugares. Quem entrar na internet vai nos ver. Eu estou falando para todos os lares. Quando você não tem prazer, você prefere ficar em casa com seus filhos, você está passando uma mensagem para ele, que a sua casa é melhor que a igreja. Note que eu primeiro falo que a casa é o melhor lugar em comparação ao mundo, mas ela não pode sobrepor, ela não pode ser melhor do que a casa de Deus.
quando você deixa de trazer seus filhos por qualquer outra razão que não a justificável, você está errando e você está pecando contra o Senhor, por uma razão simples, porque o Senhor, pense nisso, o Senhor não pode descer aqui para cuidar dos filhos que Ele te deu. Os filhos são dele, dos filhos que Ele te deu. É você quem vai cuidar, com a graça dEle, com as bênçãos dEle. E quando você não faz isso, quando você coloca isso em segundo plano, quando você trata os filhos que você acha que são seus, foram gerados, pregamos isso domingo passado, foram gerados por você, mas quando deveria ser, você imaginar, eu fui só um instrumento, mas ele foi gerado por Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Quando você não entende isso na sua vida, a sua casa pode cair. Agora, pior é quando os pais não vêm e os filhos vêm, aí a situação é grave, porque você está passando a mensagem: faça o que eu falo, como é que é? Faça o que eu falo. É isso? Faça o que eu estou falando. Vai para a igreja. E muitas vezes a gente fala, vai para a igreja. Aí eles falam, ai, graças a Deus, podemos ver hoje o programa Esporte Espetacular. Graças a Deus, podemos ver o programa tal. Vai para a igreja. Olha, não tem pressa não, fica por lá, tá bom? E às vezes o irmão está aqui e liga, fulano, acabou. Ah, meu Deus, tem que ir lá. Ah, meu Deus do céu, tem que ir lá na igreja buscar. Quando muitas vezes nós dizemos, né? De novo igreja, irmão, mas de novo. Não sejam descuidados com seus filhos, como foi Eli. Ensine-os a levar a sério as coisas de Deus. Não basta trazer na igreja. Ensine. Nós aqui temos um princípio. A igreja Shalom não é uma igreja com regras, embora existam algumas regrinhas que precisam ser cumpridas, porque o estatuto tem regras, tem umas regras, olha, precisa ir, Jesus tinha regras. Tem uma regra aqui, quem quer ser o primeiro? Eu. Então é uma regra, seja o último. É uma regra. Mas ele não está dizendo que você não possa ser o primeiro. Para ser o primeiro, seja uma regra. E nós temos como princípio aqui, que a igreja não é lugar para brincar, é lugar para vir aprender a palavra de Deus. Conquanto as crianças têm ali um momento de recreação, etc. e tal. Mas nós temos que já sair de casa com esse ensinamento. Houve uma época em que as pessoas, às vezes, que estavam chegando para a igreja, não conheciam, queriam trazer os filhos, talvez pelo seguinte, olha, eu vou à igreja e aqui você vai ficar em casa, vai me dar trabalho, então vamos para lá, leva o seu patinete, leva o seu velocípede, leva a sua bicicleta. Não, a igreja não é para isso, irmãos. Podemos e devemos fazer de vez em quando encontros para isso, mas nós precisamos ensinar, leva a sua Bíblia. Mas quando nós mesmos não trazemos as Bíblias e não temos o hábito de estudar a Bíblia, fica muito difícil, porque a criança, hoje de 3 anos, 4 anos, já vai dizer, mas por que você não leva a sua, papai, mamãe? Aí você vai ter que dizer, porque ela está toda aqui na minha cabeça. Aí ela vai dizer assim, fala uns 5 versículos para mim, agora não estou com vontade. Não é verdade? Pode acontecer. Irmãos, não me levem a mal. Não me levem a mal. Deus me colocou à frente de uma igreja para dizer, vamos fazer aquilo, o máximo que vocês puderem. A perfeição vocês não vão conseguir, mas o máximo. E se nós tratamos bem, por isso que nós temos investido no nosso ministério infantil, porque eu estou vendo que daqui 7, 8, 10 anos nós teremos uma congregação formatada aqui em casa. Por isso nós temos ensinado a Bíblia lá, mas não basta a igreja ensinar a Bíblia, ensine a Bíblia aos seus filhos, diga para os seus filhos aquilo que não pode ser feito. Eli pecou nesse sentido aí, esse quesito. E o que aconteceu? Todos conhecem a história de Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Morreram os filhos, morreu Eli, acabou a geração. Porque os filhos faziam as coisas indevidas na casa de Deus, e o pai não conseguia envolvê-los na disciplina bíblica. Isso não pode estar fora da palavra, não faça isso, tema ao Senhor, cuidado, olhe.
Por fim, se nós fizermos isso tudo, esconder a palavra de Deus no nosso coração, esconder os nossos filhos em casa, fazendo com que a casa seja um lugar seguro e agradável para eles, trazer os nossos filhos à casa de Deus, estamos fazendo tudo aquilo que nós podemos fazer, e agora tem uma coisa que só Deus pode fazer, mas Ele vai se encarregar de fazer. Fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Nós vamos ganhar um bônus. Quantos querem ganhar um bônus aí? Fala amém. Amém. Quantos não querem ganhar? Diga eu não. Quantos querem ou não querem e nem uma coisa nem outra? Está faltando gente aí. Quantos querem ganhar um bônus? Amém. O bônus é o casamento. Nós às vezes estamos querendo curar e sarar e fazer o nosso casamento sendo feliz, estamos sendo relapsos com aquilo que Deus nos deu e disse é para vocês cumprirem aí e fazerem certo. Você vai suar debaixo do sovaco, mas não vai conseguir. Por quê? Porque Deus leva isso muito a sério. Quando você não trata bem os seus filhos, nesse sentido da palavra que eu estou dizendo aqui, seu casamento não pode ir bem. Como é que Deus vai abençoar você se Ele entregou os filhos na sua mão? Com que pretexto Ele disse, não, eu vou te abençoar, apesar de você estar tratando meus filhos e tirando do caminho. Ele disse, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, eles não se desviarão dele. Aí alguém, de repente, pode levantar aí na plateia, não vai levantar, porque não temos esse hábito, mas pode me chamar lá fora, pastor. Eu ensinei a criança, meu filho está desviado, e eu vou responder o que eu já respondi. Ou ele vai voltar, ou você não ensinou. Então eu tenho que rasgar a Bíblia. É simples assim, irmãos. Ele está desviado? Ou ele vai voltar? Porque a Bíblia não pode mentir. Ou você então não ensinou. E a parte de ensinar os nossos filhos é nossa, mas a parte de cuidar do casamento é de Deus. Você não pode cuidar do seu casamento sozinho. Pode esquecer, meu. Esquece. Obviamente você tem que orar, Senhor, meu marido, minha esposa, a nossa união. É lógico, eu estou falando isso, não estou dizendo o contrário disso, lógico. Mas como você vai ter coragem de pedir a Deus para que o seu casamento seja feliz, se a sua família, a parte que te toca, não está sendo? Você tem sido relapso com seus filhos. A casa está caindo nesse lado. Você não tem guardado a palavra de Deus no seu coração. Como é que você pode fazer isso? Você tem coragem? E dizer a Deus, Senhor, me desculpe a minha cara de pau, tá? Meus filhos, olha só, cada um fica lá, agarrado lá na televisão, vendo coisas que não podem. Aliás, eu quero fazer uma observação já daqui a pouquinho sobre isso, que eu recebi não de pessoas que mandam via internet, primeira página do G1. Quando você deixa os seus filhos, me lembre para eu falar, tá? Quando você deixa os seus filhos de qualquer jeito, deixa todos educarem seus filhos, e Deus fala assim, mas eu te dei os filhos para você ensinar, para eles serem a sua continuidade, para povoar a terra, e você está sendo relapso nisso? Seus filhos não estão ajudando, não estão crescendo. Quando você morrer, quem é que vai povoar a terra? E você agora ainda tem a cara de pau de dizer, Senhor, meu casamento, ajuda aqui. Ele diz, não, faz primeiro a sua parte. Vou repetir, Deus tratou duro com Eli, que era um sacerdote, não era qualquer um. Tratou duro com ele, porque ele não soube cuidar dos seus filhos segundo o propósito de Deus. Você não quer que a sua casa caia, aquela casa ali está bonita, não sei nem se eu tinha coragem de morar naquele lugar, que esse troço desmonta ali, mas está bonito, desenho bonito que fizeram aí, né? Deve ter dado um trabalho tremendo, arquitetura desse desenho. Você não quer que ela caia, meu amado? Obedeça esses princípios.
Palavra de Deus, guarda no teu coração. Esconda os teus filhos em casa. Traga seus filhos à igreja. E Deus cuidará do seu casamento, da sua família. Eu garanto, e a Bíblia garante, e se você fizer isso, e não der certo, e fizer isso com sinceridade, vem aqui à frente. Dê seu testemunho de que você fez tudo isso e não deu certo. Eu vou chamar a melhor emissora, mais ampla de televisão, e vou rasgar a minha Bíblia na frente da TV e vou negar o nome de Jesus. Saiu uma notícia agora, alguns irmãos devem ter lido na primeira página, não essas notícias que chegam, essas pega-trouxa que manda aí, que todo mundo, né? Cuidado. Cuidado com esse negócio de internet aí. Mas eu não sei se o nome é esse, eu esqueci de escrever o nome, fiquei tão perturbado. É um joguinho para crianças. E as pessoas que estão mais envolvidas, eu não tenho jogo nenhum no meu celular, não domino. Mas acho que TikTok, tem um negócio desse? TikTok, é uma coisa parecida? Alguém viu? Depois pesquisem se é o nome esse. Se não for esse, coloca aí, logo o Google diz o que é. É um joguinho, que é um aplicativo, em que as crianças, é para crianças, viu, filhos? Para crianças, para criancinhas. Negócio totalmente inofensivo, não é aquele negócio de monstro, não, um jogo legal. De repente, ele ali no meio do jogo, ele é direcionado a sites pornográficos. Inicialmente, os primeiros que ele entra, subliminarmente. Não aparece lá a mulher pelada, não aparece lá o homem transando com a mulher, não, nada disso. Quando ele vê, ele já está lá dentro e não sabe mais sair daquilo ali. Quem está publicando isso, estava na página do G1, Globo.com. Lá embaixo, naquelas partes, negócio que vem high-tech, não sei o que, ali mostrando. Cuidado. E eles já estão pegando, já entraram, conseguiram dominar algumas coisas ali, a empresa soube, porque foi um hacker que fez isso. Não foi a empresa. Foi um hacker que entrou naquele jogo e fez isso. Irmãos, você sabe o que seu filho está vendo no celular? Os irmãos podem até me achar muito duro, me achar meio coronel, mas não sou não, irmãos. Eu gosto tanto das minhas ovelhas que eu vou chorar muito quando eu souber que alguém aqui entrou numa de gaiato no navio. Nós temos crianças nossas com idade que não podem ter perfil em Facebook, e elas estão lá, irmãos. Isso é o fim de la picada, para dizer em espanhol. É o fim de la picada. Não pode, irmãos. Agora os filhos são seus. Aqui está o recado. Depois não venha chorar o leite derramado. O que tem de gente maliciosa e super inteligente, esses hackers aí que entraram e dominaram, os caras, eles sabem tudo. Nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos nos aproximando da volta do anticristo, da volta de Jesus com a entrada do anticristo. Irmãos, não sei se vocês já repararam. O que nós estávamos falando aquele dia, conversando comigo assim, não estávamos no celular, nós estávamos conversando um negócio, e ele, me propôs daí a pouco. Já viram isso? Você está falando assim, mas interessante, estou com o celular ali, mas não estou, às vezes estou num outro, nós temos que, olha isso, irmãos. Eu estava conversando com ela sobre um óculos. Eu falei, eu queria comprar um óculos escuro. Agora eu até uns 200, né, irmão? Não preciso de lente, né? O óculos escuro. Aí ele falou, vamos olhar então, vamos ali na vitrine. E fui na vitrine olhar, presta atenção nisso, irmão. Não entrei na internet para ver o óculos. Fui na vitrine da loja. Olhei, Deus me livre, caro demais. Não vou comprar isso não. Mas lá na frente fui tomar um café. Quando eu abro o celular, o que está no celular? Óculos, tal, o que eu tinha visto. Fomos falando da marca e do modelo. Essa é a mais bonita, é aquela que nós vimos lá. Eu vi 3, qual que você gostou? Gostei daquele. Eu também gostei daquele. Eu não vou dar aqui, se me pagar uma grana, eu falo de uma marca para você. Mas essa marca tal, linha tal. Marca tal, linha tal. Era uma linha nova dessa marca famosa.
Irmãos, eu estou tomando café, quando eu abro o celular, a pessoa diz: chegou, óculos tal, da linha tal, e me mostra aquele que eu vi na vitrine. Aí você diz assim: isso é muita coincidência, mas isso não é a primeira vez que acontece. Os caras descobrem a gente, hein? Mas eu não consultei o Google. Aê! Era isso que eu queria falar. Está aqui um internauta aqui, profissional. Ele escuta o meu áudio. É o Siri. Eu prefiro caranguejo, mas os caras preferem Siri. O que é que eu quero dizer com isso, amados? As paredes têm ouvidos. As paredes têm ouvidos. Pelo amor de Deus, não deixe a sua casa cair. Esconda teus filhos em casa. Esconda a palavra de Deus no teu coração. Traga seus filhos à igreja. Vamos formar famílias fortes aqui dentro. Eu fico feliz que de repente está chegando aqui na igreja, chega pessoas, casal com 2, 3 filhos, e eu no mesmo tempo vou para casa preocupado. Meu Deus, mais 3 crianças, Senhor, preocupado. Será que nós vamos dar conta? Por quê? Porque se trouxe para cá algum irmão, e principalmente as crianças, é porque eles estão ouvindo nós dizemos: estamos investindo em criança. Aí Deus lá do alto: olha, manda lá para Shalom, que a Shalom está preocupado com criança. E se não estivermos só falando da boca para fora? Quero orar pela sua vida. Quero que você fique de pé agora e coloque. Se você está perto da sua família, bem, se você não estiver, fique agora perto da sua família, rapidão, rapidão, bem rápido. Dê a mão, ou abraça a sua família, isso, fique do jeito que você quiser, mas fique junto à sua família toda, os filhos. A sogra também é da família, viu, irmãos? Pega a sogra aí e traga, coitadinha, às vezes ela fica sozinha, fica em família. Bem, está assim. Amém. Você tem ela aí? Eu gravei essa música e não lembro dela mais. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa. Minha casa e eu. Fale isso com autoridade, meu amado. Minha casa. Para o diabo ouvir. Ninguém tem poder na sua casa a não ser Deus. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Elas virão, mas vocês vão vencer. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Agora eu quero orar pela sua vida. Concorde comigo nessa oração. Não concorde só dizendo amém. Amém quer dizer assim seja. Mas vamos mais violento. É verdade. Eu quero, aceito, concordo. Fala essas palavras. Vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Pai, nós estamos aqui em famílias. Nós estamos aqui, Senhor, temendo a Ti, e temos a Ti como Senhor e Salvador. O inimigo não tem poder nas nossas vidas, ele já está derrotado, ele já está completamente derrotado, porque o Senhor o derrotou. Pai, ajuda-nos agora a ter paciência com os nossos filhos, no sentido de gastar tempo com eles. Às vezes, Pai, nós gastamos 1 hora com os nossos filhos falando de futebol. Podemos falar 50 minutos e 10 minutos ao menos falar das coisas do Rei. Pai, às vezes nós temos preguiça de ouvir os nossos filhos, as suas necessidades, as suas carências, e eles preferem não estar dentro da nossa casa. Ensina-nos a esconder os nossos filhos dentro de casa, Pai. Nós proclamamos aqui na Shalom famílias blindadas. Nós proclamamos aqui na Shalom crianças guardadas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós profetizamos que os nossos filhos e netos, menino é menino, menina é menina. Nós profetizamos casamentos felizes para eles. Nós profetizamos vida e vida em abundância. Ajuda-nos, Pai, a cumprir a Tua palavra. Livra-nos de todo ataque do inimigo. Para isso, ensina-nos a guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Minha casa